Não tenha medo do que vai sentir, disse o milionário, e a virgem estremeceu. A porta do quarto se fechou com um clique leve, quase respeitoso. A luz morna da luminária desenhava a silhueta dele na parede, enquanto o som do mar entrava pelo balcão aberto, constante e paciente. Não tenha medo do que vai sentir, disse o milionário, a voz baixa, como quem segura algo frágil nas mãos. Ela segurou a borda do lençol, dedos tensos, respirando curto, mais alerta do que assustada. Se você já viveu um momento que mudou tudo, conta nos comentários de onde nos assiste, deixa seu like e se inscreve para não perder essa história. Não era um conto, era uma noite real, com dois corpos aprendendo a dividir o mesmo espaço sem pressa. Meses antes, haviam se cruzado num hospital público, em turnos noturnos cheios de café morno e telefones que não paravam. Ele surgiu como doador anônimo para uma ala nova e, dias depois, pediu informações sem escolta, como alguém tentando ser comum. O contraste era visível. O cansaço antigo no rosto dele e as mãos ásperas dela, marcadas por uma rotina sem pausas, se reconhecendo no silêncio. Havia tensão nos detalhes pequenos. Ele afastava a cadeira para ela passar, ela desviava o olhar quando ele se aproximava demais. Na cafeteria, ele confessou que não sabia se mover em lugares simples. Ela sorriu sem ironia. Agora, na suíte, ela sentou na cama com a coluna ereta, como se esperasse instruções que não vinham. Ele percebeu o tremor nos joelhos, tirou o paletó devagar e o deixou na cadeira, um gesto de recuo que dizia mais que palavras. Se quiser que eu pare, me diga, acrescentou ele, olhando nos olhos, não no corpo. A permissão mudou o ar do quarto, como uma janela aberta por dentro. Ela engoliu em seco, sentindo o medo misturado à curiosidade, e percebeu que não estava sozinha naquele passo. O mar continuava lá fora, marcando um ritmo que não exigia pressa. Às vezes, a coragem nasce assim, quando alguém oferece respeito antes de qualquer promessa, e o silêncio aprende a respirar. O mundo deles era feito de contrastes que não pediam explicação, apenas presença. De um lado, o hospital público com seus corredores longos, cheiro de desinfetante e luzes frias que nunca se apagavam. Do outro, hotéis silenciosos demais, onde o luxo parecia conter a respiração. Ela conhecia o peso das madrugadas em pé, o som de passos apressados e a urgência que não espera. Ele carregava reuniões intermináveis, decisões que custavam empregos e um cansaço que dinheiro nenhum conseguia anestesiar por completo. A cidade ao redor seguia indiferente. Ônibus lotados ao amanhecer, bares fechando quando o sol surgia tímido. Para ela, o mundo era ritmo duro, repetido, mas honesto. Para ele, era uma sucessão de ambientes controlados, onde tudo tinha preço e pouca coisa tinha tempo. Quando se encontravam, era como se esses dois mapas se sobrepusessem por instantes, criando um território frágil, ainda sem nome, onde nenhum dos dois tinha total domínio ou conforto. No hospital, ela aprendia todos os dias a medir palavras e gestos. Um toque podia acalmar ou ferir, um silêncio podia salvar ou condenar. Aquela ética simples moldava sua forma de estar no mundo. Ele observava isso à distância, admirando a clareza com que ela se movia em meio ao caos. Para alguém acostumado a mandar, ver alguém servir sem se diminuir era desconcertante, quase educativo, como reaprender a andar num chão que não escorrega. Já ele vinha de um universo onde tudo era planejado para não falhar. Salas amplas, vidros escuros, vozes baixas. Ali, erros eram escondidos, não cuidados. Quando entrou no hospital como doador, sentiu o impacto do imprevisível, da dor exposta, da vida sem maquiagem. E foi nesse choque que ela apareceu, não como salvadora, mas como presença constante, alguém que não prometia milagres, apenas continuidade, mesmo quando o mundo parecia ruir. As conversas entre eles nunca começaram grandes. Eram frases curtas, observações simples sobre o clima, o cansaço, o café ruim da madrugada. Mas havia uma escuta rara, uma atenção sem urgência. O mundo externo, com suas diferenças gritantes, ficava suspenso nesses encontros. Não era negação da realidade, era um intervalo, um espaço onde ele podia não ser o homem rico e ela não precisava ser apenas a mulher resistente. Assim,
O contexto em que se moviam não era só cenário, era força ativa, empurrando e testando. A desigualdade não desaparecia, apenas se tornava visível, exigindo escolhas. Cada passo juntos carregava o peso de dois mundos que não costumam se tocar. E talvez por isso, cada gesto pequeno ganhava densidade, como se o próprio ambiente observasse em silêncio, para ver se dali nasceria algo capaz de atravessar essas fronteiras sem se perder. Ela se chamava Clara e carregava o próprio nome como quem carrega uma promessa silenciosa. Tinha 23 anos, uma idade que ainda cabia à esperança, mas já conhecia o peso das noites mal dormidas. O cabelo sempre preso no trabalho, os olhos atentos a tudo, como se o mundo exigisse vigilância constante. Viera do interior cedo demais, aprendera a se virar sem pedir ajuda. A virgindade não era um rótulo para ela, era apenas um território ainda não atravessado, guardado mais por falta de tempo do que por medo. Clara aprendera a observar antes de agir. No hospital, isso era sobrevivência. Sabia ler corpos tensos, respirações curtas, silêncios perigosos. Em casa, num quarto pequeno alugado perto do ponto final do ônibus, ela se permitia tirar os sapatos devagar e ficar em silêncio. Sonhava pouco, mas sentia muito. O amor, para ela, sempre fora algo distante, quase abstrato, porque a vida pedira outras prioridades. Ainda assim, havia um desejo discreto de ser vista além da função, além da resistência. Quando ele surgiu, Clara não pensou em romance. Pensou em diferença, em cuidado, em limite. Algo naquele homem não pedia nada de imediato, e isso a desarmava. Ela se percebia mais consciente do próprio corpo perto dele, não por vaidade, mas por atenção. Cada gesto parecia ganhar peso. Ao mesmo tempo, havia um conflito interno. Confiar significava abrir mão de um controle que ela lutara anos para construir sozinha. A virgindade, guardada sem drama, tornou-se de repente um espelho. Não era sobre pureza, era sobre escolha. Clara se perguntava se saberia dizer sim, sem se perder, ou dizer não sem culpa. O mundo sempre exigira dela firmeza, mas nunca lhe ensinara como receber. Diante dele, esse aprendizado começava. Ela sentia o coração acelerar em momentos simples, como quando ele escutava sem interromper, ou quando esperava sua decisão sem pressionar. No fundo, Clara tinha medo de decepcionar a si mesma, medo de confundir cuidado com dependência, gentileza com promessa. O conflito interno crescia silencioso, permitir-se sentir sem abandonar a própria história. Ela sabia que aquela noite, mais do que um encontro físico, seria um rito íntimo, um teste entre o que sempre fora e o que poderia se tornar se tivesse coragem de atravessar. Ainda assim, havia uma força tranquila nela, uma capacidade de permanecer inteira mesmo tremendo. Clara não buscava ser salva, buscava ser respeitada, e talvez fosse isso que a tornava diferente. No quarto iluminado pela lâmpada suave, com o mar ao fundo, ela não era frágil. Era alguém à beira de uma decisão profunda, aprendendo que vulnerabilidade não é fraqueza, mas uma forma honesta de existir diante do outro. Ele se chamava Henrique, embora poucos usassem seu nome sem um título antes. Aos 45 anos, aprendera cedo a vestir autoridade como uma segunda pele. O dinheiro viera rápido, mas a solidão chegara antes dele perceber. Havia nele uma calma treinada, quase estratégica, e um olhar que parecia sempre calcular distâncias. Não era cruel, mas estava acostumado a ser obedecido. No fundo, carregava um cansaço antigo, desses que não se resolvem com férias, apenas com verdade. Henrique crescera cercado de expectativas e pouca escuta. Aprendeu que falhas custam caro e sentimentos, mais ainda. Relações sempre foram negociações silenciosas, onde ele oferecia segurança e recebia admiração vazia. Com o tempo, confundiu controle com cuidado. Não por maldade, mas por hábito. Quando entrava num ambiente, tudo parecia se alinhar ao redor dele. No hospital, porém, isso não aconteceu. Ali, sua presença não mudava a urgência das dores, nem o ritmo das vidas. Clara o desestabilizou justamente por isso. Ela não se impressionava, não pedia nada, não se curvava. Henrique sentiu algo raro, a necessidade de desacelerar. Observava a forma como ela tocava os pacientes,
Como explicava procedimentos com paciência? Aquilo o confrontava. Ele, que sempre chegava decidindo, percebeu que diante dela precisava perguntar. Esse deslocamento interno foi o início do conflito externo. O homem poderoso frente a alguém que não precisava do seu poder. Havia nele um medo que não admitia em voz alta. Machucar sem querer. A consciência de sua posição social pesava. Sabia que o desequilíbrio podia virar abuso se não fosse cuidado. Por isso cada gesto era medido, cada palavra revisada. Ainda assim o desejo existia, silencioso, contido. Não era posse, era curiosidade profunda. Ele queria entender como estar com alguém sem comandar, sem comprar, sem prometer o que não sabia cumprir. O antagonismo de Henrique não estava em intenções ruins, mas na sombra do que sempre fora. Lutar contra o impulso de conduzir tudo era difícil. Havia noites em que ele se perguntava se era capaz de amar sem controlar. Clara não exigia essa resposta, mas sua presença a tornava inevitável. O conflito moral se instalava, permanecer no papel confortável ou arriscar-se a ser apenas um homem aprendendo. Naquela noite, no quarto, Henrique sentiu esse embate com clareza. Cada passo em direção a ela era também um passo contra seus velhos padrões. Quando disse, se quiser que eu pare, não era apenas uma frase, era uma decisão. Pela primeira vez, ele colocava o ritmo nas mãos do outro. E naquele gesto simples, quase invisível, começava a enfrentar o maior antagonista de sua vida, a própria necessidade de controle. O evento de virada não chegou com barulho, mas com um silêncio espesso que se instalou entre eles. Clara respirou fundo e num fio de voz disse que nunca havia estado com ninguém. A confissão não veio como pedido, veio como verdade. O ar mudou. Henrique não se aproximou. Ao contrário, deu um passo atrás, como se aquela informação redesenhasse o chão. Sentou-se ao lado dela, mantendo uma distância respeitosa, e deixou que a noite continuasse sem atropelos. Clara esperava reação, talvez surpresa, talvez desconforto. O que recebeu foi pausa. Henrique explicou com palavras simples o que poderia acontecer e, principalmente, o que não aconteceria sem o consentimento dela. Não havia sedução ali, havia clareza. Ele falava olhando em seus olhos, conferindo se ela acompanhava, se estava ali por escolha. Aquela explicação quase didática foi o primeiro gesto de cuidado concreto que ela sentiu direcionado a si, não à situação. O coração de Clara batia forte, mas algo se reorganizava por dentro. Pela primeira vez, ela não se sentia atrasada nem inadequada. Sentia-se considerada. O medo não sumiu, mas ganhou contornos. Ela percebeu que podia decidir. O evento de virada não foi físico, foi interno. Um deslocamento sutil, de alguém que reage para alguém que escolhe. O quarto, a cama, o mar ao fundo, deixaram de ser ameaça e se tornaram cenário de possibilidade. Henrique, por sua vez, sentiu o peso da responsabilidade se transformar. Não era mais sobre desejo contido, mas sobre confiança depositada. Ele entendeu que avançar sem essa consciência destruiria algo precioso. O passo atrás foi também um passo para dentro. Ele se ouviu dizer que esperaria o tempo dela e percebeu que falava a verdade. Aquilo o assustou e libertou ao mesmo tempo, como se estivesse desaprendendo um idioma antigo. O gesto decisivo veio dela. Clara apoiou a mão no antebraço dele, leve, firme, sem pressa. Não foi impulso, foi escolha. O toque carregava mais significado do que qualquer palavra. Henrique sentiu o corpo reagir, mas permaneceu atento. O acordo estava selado ali, naquele contato simples. Não havia conquista, havia encontro. O evento de virada se completava no consentimento explícito, mútuo, silenciosamente respeitado. A partir daquele instante, nada mais seria igual. Não porque algo tivesse acontecido, mas porque algo havia sido permitido. Clara sentiu que podia atravessar o medo sem se perder. Henrique entendeu que o controle podia ceder lugar à escuta. O mundo externo, com suas desigualdades, não desapareceu, mas foi suspenso. O evento de virada não mudou apenas a noite, mudou a forma como ambos se viam dentro dela. O desenvolvimento daquela noite não seguiu um roteiro conhecido. Foi feito de pausas, de respirações que se encontravam e se afastavam. Clara sentiu o próprio corpo reagir com novidade,
Não como explosão, mas como onda lenta. Henrique permanecia atento, observando sinais mínimos. Um suspiro mais fundo, um olhar que buscava confirmação. A tensão não vinha da pressa, mas da consciência de que cada gesto construía algo maior. O silêncio entre eles não era vazio, era espaço seguro, onde ambos podiam existir sem se explicar. Ela percebeu que o medo mudava de forma. Já não era paralisante, era um frio na barriga que anunciava passagem. Clara lembrava de tudo que aprendera, cuidando de outros corpos, mas agora precisava aprender a receber. Isso exigia entrega sem apagamento. Quando se aproximava dele, sentia o coração acelerar, mas também uma firmeza nova nas decisões. Não havia expectativa externa, apenas o presente. O quarto deixava de ser cenário estranho e se tornava a extensão daquele cuidado mútuo. Henrique lutava contra impulsos antigos. O desejo existia, claro, mas vinha acompanhado de uma escuta inédita. Cada vez que ele sentia vontade de conduzir, respirava e esperava. Descobriu que esperar também era agir. Havia tensão nisso, uma tensão boa, que exigia presença total. Ele notava como Clara observava tudo, como seu corpo aprendia aos poucos a confiar. Aquilo despertava nele algo esquecido, a alegria silenciosa de construir, não de tomar. O toque, quando vinha, era anunciado pelo olhar. Clara se surpreendia com a própria coragem ao sustentar aquele contato visual. Não era submissão, era diálogo. Seu corpo respondia em pequenas reações, e ela se permitia reconhecê-las sem vergonha. O ritmo era ditado por ela, ainda que Henrique acompanhasse com atenção. A tensão crescia justamente porque nada era automático. Cada aproximação pedia confirmação, e isso tornava tudo mais intenso do que qualquer urgência. Havia momentos em que Clara se afastava levemente, apenas para sentir se podia voltar quando quisesse. E podia. Esse retorno voluntário fortalecia algo dentro dela. O medo perdia espaço para a curiosidade respeitosa. Henrique observava essas idas e vindas como quem aprende uma língua nova. Não interrompia, não questionava. Apenas permanecia disponível. A atenção não estava no que faltava acontecer, mas no que já estava acontecendo por dentro. O tempo parecia diferente ali. Minutos se alongavam. Segundos ganhavam densidade. O som do mar continuava, lembrando que havia mundo além daquela bolha. Clara sentia o corpo aquecer, mas a mente permanecia clara. Isso era novo. Não havia confusão entre desejo e obrigação. Ela estava ali porque queria, e isso mudava tudo. A tensão se transformava em energia viva, algo que circulava sem ferir. Henrique sentia o próprio corpo responder, mas mantinha o foco nela. Aprendeu a escutar com mais do que os ouvidos. Cada respiração dela guiava seus movimentos. Era um exercício de humildade inesperado. Ele, acostumado a decidir, agora a acompanhava. Essa inversão gerava tensão interna, mas também alívio. Não precisava provar nada. Bastava estar. A aproximação era lenta, quase ritualística, e por isso carregada de significado. Clara começou a confiar no próprio sentir. Descobriu que podia gostar sem se perder, desejar sem dever. O corpo deixava de ser território desconhecido e se tornava casa em construção. A tensão vinha da intensidade dessa descoberta. Ela fechava os olhos em alguns momentos apenas para sentir melhor. Henrique respeitava esses silêncios, entendendo que ali havia trabalho interno acontecendo. Não interrompia processos que não eram dele. Quando os olhares se encontravam novamente, havia algo novo neles. Menos defesa, mais presença. A tensão se aproximava de um limite, não físico apenas, mas emocional. Ambos sabiam que atravessar esse ponto exigiria ainda mais cuidado. Clara sentiu vontade de rir nervosa e riu. Henrique sorriu de volta, aliviando o peso. Pequenos gestos quebravam a intensidade quando ela ameaçava se tornar excessiva. Esse equilíbrio sustentava tudo. O desenvolvimento daquela aproximação não eliminava conflitos. Clara ainda sentia resquícios de dúvida. Estaria pronta? Henrique ainda enfrentava o medo de errar. Mas agora esses conflitos eram compartilhados pelo silêncio atento. A tensão não afastava, aproximava. Era sinal de importância. Cada um sabia que estava pisando em terreno sensível e por isso andavam devagar,
quase em ponta de pés, respeitando o chão que se formava. O corpo de Clara reagia com surpresa às próprias sensações. Nada era como imaginara, e isso a tranquilizava. A realidade era mais gentil do que o medo. Ela percebia que podia parar a qualquer instante, e essa liberdade tornava o avanço possível. A tensão se transformava em confiança, em construção. Henrique sentia orgulho silencioso por conseguir sustentar aquele espaço sem invadir. Descobria prazer na contenção. Houve um momento em que Clara segurou a mão dele com mais firmeza. Não pediu nada, apenas comunicou presença. Esse gesto simples intensificou tudo. Henrique sentiu o impacto desse contato decidido. A tensão alcançava um ponto alto, mas ainda controlado. Era como estar à beira de algo importante, sabendo que o passo seguinte definiria mais do que aquela noite. Ambos respiraram fundo, sincronizados sem combinar. O desenvolvimento não buscava clímax imediato, buscava entendimento. Clara sentia que estava atravessando algo antigo dentro de si, a ideia de que precisava ser forte o tempo todo. Ali podia ser cuidadosa consigo mesma. Henrique atravessava a ideia de que precisava conduzir para ser desejado. Descobria que ser confiável era mais poderoso. A tensão era pedagógica, ensinava sem palavras. Quando o cansaço começou a aparecer, não como esgotamento, mas como relaxamento, eles souberam que algo havia mudado. O corpo de Clara já não tremia de alerta, mas de sensibilidade. Henrique percebeu e diminuiu ainda mais o ritmo. O desenvolvimento daquela noite não os empurrava, os sustentava. A tensão não precisava ser resolvida ainda. Podia permanecer ali, como promessa consciente. Assim, a aproximação seguiu sem pressa, sem rompimento. Cada gesto construía base para o próximo. Clara sentia que estava aprendendo algo essencial sobre si. Henrique sentia que estava desaprendendo algo nocivo. O desenvolvimento daquela tensão não era sobre chegar, mas sobre caminhar juntos. E naquele caminhar atento, algo profundo já se revelava, mesmo antes de qualquer clímax, como uma confiança que começava a criar raízes. O clímax daquela noite não chegou como ruptura, mas como revelação lenta. Clara sentiu que algo dentro dela se alinhava, como se o corpo e a mente finalmente falassem a mesma língua. O medo ainda existia, mas já não comandava. Ela respirou fundo, sentindo o próprio peso no colchão, a presença dele ao lado, firme e disponível. Pela primeira vez, percebeu que não precisava provar nada. Bastava sentir. E essa constatação trouxe uma onda de emoção silenciosa, quase sagrada. Henrique percebeu a mudança antes mesmo de ela dizer qualquer coisa. Havia um relaxamento novo nos ombros dela, um olhar mais presente. Ele se aproximou apenas o suficiente para que ela sentisse que não estava sozinha, sem invadir. O clímax estava ali, na confiança que se consolidava. Para um homem acostumado a conquistas visíveis, aquela vitória invisível era desconcertante. Ele entendeu que aquele instante valia mais do que qualquer gesto grandioso. Clara então falou, com voz firme apesar do coração acelerado. Disse que queria continuar, mas do jeito dela. Henrique assentiu sem hesitar. Esse acordo explícito foi o ápice emocional. O mundo pareceu se recolher para caber naquele entendimento. O som do mar, a luz suave, tudo conspirava para que aquele momento fosse inteiro. Clara sentiu lágrimas nos olhos, não de medo, mas de alívio. Era possível atravessar sem se quebrar. Quando os corpos se aproximaram mais, foi com consciência plena. Cada sensação era nova, intensa, mas nunca confusa. Clara sentia o próprio corpo responder, e isso a surpreendia de forma positiva. Henrique mantinha o ritmo atento, como quem segura algo precioso. O clímax não estava no gesto, mas na entrega consciente. Ambos sabiam que estavam criando uma memória que não se apagaria fácil. Houve um instante em que Clara fechou os olhos e pensou em todas as noites difíceis que vivera. Sentiu que aquela experiência não apagava o passado, mas o ressignificava. Ela não estava sendo levada, estava indo. Henrique, ao observá-la, sentiu uma emoção profunda, quase dolorosa. Percebeu que amar podia ser isso, testemunhar o outro florescer sem interferir. Esse entendimento o atravessou como verdade. A revelação maior veio quando tudo desacelerou novamente.
Clara percebeu que não havia urgência em terminar nada. O clímax não exigia desfecho imediato. Era um estado. Ela sorriu, um sorriso pequeno, íntimo. Henrique respondeu com um olhar cheio de cuidado. Se essa história está te tocando, aproveita esse momento e se inscreve no canal, comenta o que você está sentindo agora, porque essa troca também cria conexão. Eles permaneceram próximos, respirando juntos, deixando que a emoção se assentasse. Clara sentia uma paz estranha, nova. Não havia arrependimento nem confusão, apenas presença. Henrique sentiu algo parecido com gratidão. Não pelo que aconteceu, mas pela forma. O clímax revelara algo essencial em ambos. Era possível viver intensidade sem perder humanidade. Naquele ponto, ambos sabiam que algo havia sido atravessado. Não era apenas uma noite, era um marco. Clara sentia que uma porta interna havia se aberto com cuidado. Henrique sentia que havia deixado algo pesado para trás. O clímax não gritava, sussurrava verdades, e essas verdades, uma vez ouvidas, não podiam mais ser ignoradas. Assim, o momento mais alto não foi visível para quem olhasse de fora. Foi interno, silencioso, transformador. Clara e Henrique entenderam que confiança e respeito não são ideias abstratas, mas experiências vividas no corpo e na escuta. O clímax cumpria a promessa. Não era sobre perder algo, mas sobre ganhar presença. E isso mudava tudo a partir dali. O amanhecer chegou sem alarde, diluindo a intensidade da noite em tons suaves. Clara levantou devagar, sentindo o chão frio sob os pés descalços, e caminhou até o balcão. O vento leve tocou seu rosto e ela respirou fundo, como se testasse um corpo novo. Não havia pressa nem peso, apenas uma calma desconhecida, conquistada. Atrás dela, o quarto ainda guardava o silêncio respeitoso do que fora vivido, sem marcas visíveis, mas cheio de significado. Henrique observava à distância, sem interromper. Vê-la ali, envolta no hobby, com o cabelo solto e o olhar tranquilo, trouxe uma sensação de reparação. Ele não tentou se aproximar de imediato. Preparou o café em silêncio, como quem entende que cuidado também é ação concreta. Quando lhe ofereceu a xícara, Clara sorriu e aceitou. Não era um gesto romântico exagerado. Era continuidade. Pequenos atos que confirmavam que a noite não fora exceção, mas início de um novo modo de estar. Eles conversaram pouco mais o suficiente. Clara falou do trabalho, das noites longas, de como sempre precisara ser forte. Henrique ouviu sem interromper, sem corrigir. Quando falou, não prometeu nada grandioso. Disse apenas que respeitaria o tempo dela, qualquer que fosse a escolha. Esse compromisso simples teve mais peso do que declarações vazias. O desenlace começava ali, na coerência entre palavras e atitudes, na manutenção do cuidado após a intensidade. Antes de sair, Clara arrumou a cama junto com ele, um gesto doméstico quase banal, mas cheio de simbolismo. Não havia hierarquia naquele ato. Ambos participaram, rindo de pequenos desencontros. O mundo real começava a se infiltrar de novo, mas algo havia mudado. Clara sentia que podia voltar à rotina sem carregar culpa ou confusão. Henrique sentia que não precisava acelerar o futuro. O presente bastava. Na porta, houve uma pausa. Um olhar sustentado, um abraço consentido, firme e breve. Nada foi exigido além daquele contato. Clara saiu com passos seguros, levando consigo uma sensação de inteireza. Henrique fechou a porta devagar, não para encerrar, mas para guardar. O desenlace não era separação nem união definitiva, era maturidade. Ambos sabiam que o que fora vivido não precisava ser repetido para continuar válido. O dia seguiu seu curso, mas com ecos diferentes. Clara voltou ao hospital com um brilho discreto, não visível aos outros, mas sólido dentro dela. Henrique seguiu para suas reuniões com uma leveza inédita. O desenlace mostrou ações de reparação silenciosa, respeito mantido, limites honrados, cuidado prolongado. Não houve promessas vazias, apenas continuidade ética. E nesse chão firme, algo essencial encontrou lugar para permanecer. A vida não muda em gestos grandiosos, muda em escolhas pequenas repetidas com honestidade. Clara entendeu que o medo não é um inimigo a ser vencido, mas um sinal a ser escutado. Ao atravessá-lo com respeito, ela não perdeu nada de si. Ganhou presença.
Aprendeu que confiar não é se entregar ao outro, é se manter inteira enquanto caminha junto. Aquela noite não definiu quem ela era, mas confirmou quem podia ser, sem pressa, sem dívida emocional. Henrique, por sua vez, aprendeu que poder verdadeiro não está em conduzir, mas em sustentar espaço para o outro existir. Ao abrir mão do controle, descobriu uma forma mais profunda de conexão. Não precisou possuir para se sentir completo. O cuidado, quando é real, não exige garantias futuras. Ele percebeu que respeito não é limite para o desejo, é o que o torna humano. Essa compreensão não o enfraqueceu, o tornou mais lúcido. A moral dessa história nasce da superação consciente, não do acaso. Confiança e respeito. Não são palavras bonitas, são práticas diárias. Clara e Henrique mostraram que encontros verdadeiros acontecem quando há escuta, consentimento e coragem para desacelerar. O medo não some sozinho. Ele é atravessado com dignidade. E quando isso acontece, algo se restaura por dentro, como um silêncio que finalmente encontra paz após muito ruído. Se essa história tocou algo em você, é porque reconheceu essa verdade em algum nível. Todos nós carregamos medos e desejos pedindo cuidado. Se você acredita que amor começa com respeito e cresce com confiança, escreve confiança nos comentários. Que essa palavra lembre que é possível viver intensidade sem perder a si mesmo, e que toda travessia feita com consciência deixa menos feridas e mais sentido no caminho.